Importante: o conteúdo apresentado é uma história fictícia e criada exclusivamente para o canal Nina Reddit. Nenhum dos eventos narrados aconteceu na realidade, criado apenas para entretenimento. Ela cresceu como irmã de infância de um garoto que virou seu melhor amigo pela vida toda. Duas famílias tão unidas que ninguém nunca duvidou daquele vínculo. Até o dia em que, durante a lua de mel dele, mensagens começaram a chegar dizendo que ele nunca deveria ter se casado e que era nela que ele pensava. O problema é que nada daquilo fazia sentido. E a verdade, quando veio à tona, foi bem mais perturbadora do que qualquer um imaginava. Descobri que a noiva do meu melhor amigo estava se passando por ele para me testar durante a lua de mel deles. Meu nome é Luana. Tenho 26 anos e preciso desabafar porque não sei mais o que fazer com a minha cabeça. Eu e o Rafael nos conhecemos antes mesmo de eu ter memórias formadas. Nossas mães trabalharam juntas em uma clínica de fisioterapia em Vitória durante 15 anos. E quando eu nasci, a mãe dele praticamente morou no meu berçário nas primeiras semanas, porque minha mãe teve uma cesárea complicada e precisou de ajuda. Rafael nasceu 4 meses antes de mim. E desde muito cedo fomos criados quase como irmãos. Nossas famílias moravam em prédios vizinhos, no mesmo bairro, e durante anos dividimos quase tudo: aniversários, viagens de férias, Natal alternado entre as duas casas. Os pais dele eram padrinhos meus, e meus pais eram padrinhos da irmã caçula dele. Cresci vendo o Rafael como alguém da minha própria família. Nunca, nem por um segundo, houve qualquer insinuação de romance entre nós. Ele namorou várias garotas ao longo da adolescência e eu sempre fui a primeira a ouvir as queixas dele sobre cada. Eu fazia o mesmo com ele. Éramos confidentes, não daquele jeito carregado de tensão que aparece em filme, mas do jeito cru e sem filtro que só existe entre pessoas que já se viram vomitando de ressaca ou chorando por besteira na adolescência. Foi na faculdade que ele conheceu a Bianca. Os dois se conheceram num intercâmbio de verão e começaram a namorar à distância por quase 2 anos, até ela se mudar para o Espírito Santo definitivamente. Eu gostava dela, ou pelo menos gostava da ideia dela. Bianca era estudiosa, engraçada nas horas certas e parecia genuinamente interessada em fazer parte da nossa bagunça de família estendida. Fomos ficando próximas, ainda que nunca tenha sido uma amizade tão profunda quanto a que eu tinha com o Rafael, o que, olhando para trás, talvez devesse ter sido um sinal de alguma coisa. Mas na época, eu não via motivo para desconfiar de nada. Eles ficaram noivos há 1 ano e meio, e o casamento aconteceu há exatas 2 semanas, numa chácara em Domingos Martins. Foi uma festa linda. Chorei durante os votos, dancei a noite toda, ajudei a organizar a mesa dos doces, porque sou completamente incapaz de ficar parada numa festa sem fazer alguma coisa útil. Na despedida, abracei os dois e disse que os amava, porque é exatamente o que eu sinto. 3 dias depois, já em lua de mel em Fernando de Noronha, comecei a receber mensagens de um número que eu não tinha salvo. No início achei que fosse spam, aquelas mensagens de golpe que a gente recebe toda hora, mas a segunda mensagem trazia detalhes que só alguém muito próximo de mim poderia saber. Mencionava uma discussão que tive com meus pais quando tinha 16 anos, um apelido que só a família do Rafael usava para mim quando eu era criança, e uma frase que eu tinha dito, ano passado, bêbada, numa festa de fim de ano, sobre nunca ter certeza se algum dia encontraria alguém que me entendesse do jeito que certas pessoas da minha vida me entendem. A mensagem dizia que essa pessoa sempre soube que eu era diferente para ela, que o casamento tinha sido um erro tomado sob pressão da família e que, estando ali na ilha, cercada por tudo que deveria representar felicidade, só conseguia pensar em mim. Pedia desculpas por estar confusa e disse que precisava conversar comigo, que eu era a única pessoa no mundo que enxergava quem ela realmente era. Fiquei paralisada. Meu primeiro pensamento, sendo completamente sincera, foi que aquilo só podia ser o Rafael, porque a intimidade dos detalhes parecia coisa de alguém que cresceu do meu lado. Mas tinha um problema: o tom, o jeito de escrever, certas expressões usadas, tudo aquilo soava mais como a Bianca do que como ele. Ainda assim, descartei essa possibilidade quase imediatamente, porque parecia loucura demais. Por que ela mandaria uma mensagem daquelas? Na própria lua de mel para mim? Não respondi. Fiquei sentada no sofá da minha casa por quase 1 hora, olhando para a tela do celular, tentando decidir se estava enlouquecendo ou se aquilo era real. No dia seguinte, vieram mais 2 mensagens, dessa vez mais insistentes, cobrando uma resposta, dizendo que meu silêncio estava machucando e que eu sabia perfeitamente do que se tratava.
Passei a semana inteira sem contar a ninguém. Tentava relembrar cada gesto, cada palavra dos últimos anos, procurando algum sinal que eu tivesse ignorado. Repassei conversas antigas, jantares de família, viagens, tentando entender se eu tinha, sem perceber, alimentado alguma coisa que eu nem sabia que existia. Cheguei a duvidar de mim mesma, a pensar que talvez eu tivesse feito ou dito algo que desse margem para aquilo. O que, no fundo, eu sei que é exatamente o tipo de culpa que a pessoa que manda esse tipo de mensagem quer que a gente sinta. O que mais me atormentava era pensar em como contar isso sem explodir a família inteira. Nossos pais são inseparáveis. Se eu revelasse que recebi mensagens assim, durante a lua de mel do Rafael, eu sabia que aquilo ia varrer para longe qualquer paz que a nossa família construiu ao longo de 25 anos convivendo lado a lado. E pior, eu não tinha nem certeza absoluta de quem estava mandando aquilo. Só tinha a intuição, e a intuição sozinha não é prova de nada. Guardei os prints. Guardei tudo e fiquei esperando os dois voltarem da viagem para decidir o que fazer, tentando, ao mesmo tempo, não deixar que aquilo destruísse a única coisa que sempre foi sólida na minha vida, a certeza de que, aconteça o que acontecer, eu tenho uma família enorme e barulhenta que nunca me deixaria sozinha. Voltaram de Fernando de Noronha numa quinta-feira à noite. Eu sabia porque a mãe do Rafael, Dona Célia, mandou uma mensagem no grupo da família cheia de emojis de coração, dizendo que os pombinhos tinham chegado bem e que domingo teríamos o almoço de boas-vindas ao casamento, como sempre fazíamos com qualquer parente que voltava de viagem importante. Era tradição da família, desde que eu me entendo por gente. Chegou de viagem grande, tem almoço de domingo com todo mundo. Passei aqueles 3 dias entre a quinta e o domingo revirando o estômago. Cheguei a redigir 3 mensagens diferentes para Rafael, perguntando se estava tudo bem com ele, se precisava conversar sobre alguma coisa, tentando dar abertura sem acusar ninguém de nada. Apaguei as 3 antes de enviar. No fundo, eu tinha medo de 2 coisas exatamente opostas. Medo de que fosse ele e medo de que não fosse. As mensagens do número desconhecido pararam assim que o avião pousou. O que, de certa forma, confirmou uma suspeita que eu vinha tentando não formular. Quem quer que fosse, tinha parado de mandar justamente quando corria o risco de estar fisicamente perto de mim de novo, como se a coragem só existisse à distância. No domingo, cheguei cedo à casa dos meus pais, onde o almoço ia acontecer, e me ofereci para ajudar minha mãe na cozinha só para ter alguma coisa nas mãos. Ela notou em 5 minutos que alguma coisa estava errada. Minha mãe sempre teve esse radar absurdo, tipo ela sabia que eu tinha reprovado em cálculo 2 antes mesmo de eu abrir a boca, só de olhar para minha cara na porta. Dessa vez não foi diferente. Ela perguntou baixinho, cortando cebola, se eu estava bem, e eu simplesmente desmoronei. Contei tudo sussurrando, com a torneira aberta para ninguém ouvir da sala. Ela ficou branca. Me fez mostrar os prints ali mesmo, na cozinha, com as mãos ainda cheirando a cebola. Leu tudo em silêncio 2 vezes, e no fim só disse: "Isso não pode ficar guardado, Lu. Isso é sério demais." Ela queria chamar meu pai na hora, mas eu implorei para esperarmos o almoço acabar, porque a casa já estava se enchendo de gente, tios, primos, os pais do Rafael, a irmã caçula dele. Eu não tinha estômago para explodir uma bomba dessas com o Rafael e a Bianca sentados a 3 metros de mim, sorrindo, mostrando fotos da lua de mel no celular para todo mundo. E foi exatamente isso que aconteceu. Bianca passou o almoço inteiro mostrando fotos da praia, contando sobre um mergulho que fizeram, rindo alto das piadas do meu tio. Ela estava especialmente afetuosa comigo, vindo sentar do meu lado 2 vezes, perguntando como eu estava, dizendo que sentiu minha falta durante a viagem. Aquilo me deixou ainda mais confusa, porque ou ela era uma atriz espetacular, ou eu estava completamente errada sobre quem tinha mandado aquelas mensagens. Rafael, por outro lado, estava estranho. Não do jeito óbvio, mas de um jeito que só alguém que o conhece desde o berço notaria. Ele riu menos que o normal. Ficou mexendo no celular escondido embaixo da mesa algumas vezes e evitou meu olhar mais do que o de costume. Quando nossos olhos se cruzaram por acidente, ele desviou rápido demais. Depois do almoço, enquanto ajudávamos a recolher os pratos, minha mãe me puxou para o quarto de hóspedes e fechou a porta. Falou que tinha decidido contar para o meu pai naquela mesma noite, discretamente, sem fazer escândalo na frente dos convidados, e que amanhã, segunda-feira, ela e meu pai iriam conversar com os pais do Rafael, só os 4, para decidir juntos como conduzir aquilo. Ela disse uma coisa que ficou martelando na minha cabeça a noite toda. Não importa quem foi, filha. Alguém nessa família aprontou uma covardia dessas na semana do próprio casamento.
Isso precisa vir à tona, de um jeito ou de outro. Fui para casa naquela noite sem conseguir dormir. O celular do lado da cama, esperando não sei bem o quê. Uma mensagem nova, talvez. Uma confissão. Alguma coisa que finalmente me desse certeza sobre quem. Entre as duas pessoas que eu mais amava naquele almoço todo, tinha me colocado no meio desse pesadelo. Segunda-feira à noite, minha mãe me ligou às 21 horas e pediu para eu ir até a casa dela. A voz dela estava tensa, do jeito que fica quando está segurando alguma coisa grande para não desabar na minha frente. Fui de carro, o coração batendo tão forte que doía. Quando cheguei, encontrei meus pais, Dona Célia e seu Marcos, os pais do Rafael, sentados na sala com aquela cara de quem tinha acabado de passar por uma conversa difícil. Dona Célia tinha os olhos vermelhos. Meu pai me pediu para sentar e contar tudo de novo. Do começo, com calma. Contei. Mostrei os prints, um por um, enquanto Dona Célia levava a mão à boca em vários momentos. No final, ela ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno, e então disse uma coisa que eu não esperava. Eu preciso falar uma coisa, e vocês vão me perdoar, mas eu preciso dizer. Ela contou que, nos últimos meses antes do casamento, tinha notado a Bianca fazendo perguntas estranhas sobre mim. Perguntas do tipo, vocês dois nunca tiveram nada? Não acha estranho serem tão próximos assim? Sempre em tom de brincadeira, mas repetidas vezes o suficiente para incomodar. Dona Célia tinha até comentado isso com o marido, achando que era só insegurança normal de futura esposa se sentindo deslocada numa família tão fechada quanto a nossa. Mas nunca imaginou que aquilo pudesse virar o que virou. Seu Marcos, calado até então, disse que ia ligar para o Rafael e pedir para ele vir até ali, sem explicar o motivo, só dizendo que era assunto de família urgente. Rafael chegou uns 20 minutos depois, sozinho, achando provavelmente que era alguma questão prática do pós-casamento, tipo dívida de fornecedor ou coisa assim. Quando viu a cara de todo mundo na sala, parou na porta. Meu pai foi direto. Perguntou se ele tinha mandado mensagens para mim durante a lua de mel. Rafael franziu a testa, genuinamente perdido, e disse que não, que nem tinha usado o celular direito na viagem porque o roteiro incluía dias inteiros sem sinal em algumas praias de Noronha. Aí eu mostrei os prints para ele. Vi o rosto dele mudar enquanto lia. Não era confusão fingida. Era becoming pálido, os olhos passando rápido pelas mensagens, a respiração ficando mais curta. No meio da leitura, ele parou, olhou para o celular dele mesmo, foi até a galeria de fotos e comparou alguma coisa. Falou com a voz tremendo. Isso foi mandado do meu celular. Olha a hora. Nesse horário eu estava mergulhando com o instrutor. Tem até foto, dá para ver a hora no metadado. Ele mostrou. Fotos com timestamp batendo exatamente com o horário de uma das mensagens mais pesadas, a que falava sobre a confusão na ilha. Era fisicamente impossível ele ter mandado aquilo enquanto estava debaixo d'água, com um instrutor de mergulho e mais 3 turistas por... Rafael ficou repetindo baixinho. Só uma pessoa tinha acesso ao meu celular naqueles momentos. Ele tinha deixado o aparelho na bolsa de praia, na cadeira ao lado da Bianca, enquanto fazia o passeio de mergulho. A sala inteira ficou em silêncio. Dona Célia começou a chorar. Meu pai perguntou o que Rafael queria fazer, e ele só balançou a cabeça sem resposta, olhando para o próprio celular como se ele fosse capaz de explicar sozinho o que tinha acontecido. Rafael pediu para ficar sozinho um instante e saiu para o quintal. Ninguém foi atrás dele de imediato, porque todo mundo ali sabia que ele precisava de 1 minuto antes de conseguir formar qualquer frase que fizesse sentido. Fiquei olhando pela janela da cozinha, vendo ele andar de um lado para o outro, as mãos na cabeça, o celular ainda na mão como se fosse uma prova de crime que ele não sabia onde guardar. Enquanto isso, dentro de casa, meu pai tentava reconstruir a linha do tempo com Dona Célia e seu Marcos. Perguntou quando exatamente Bianca teria tido acesso ao celular do Rafael sem ele por perto. Dona Célia lembrou que, no dia do mergulho, Bianca tinha alegado enjoo e ficado na praia, dizendo que preferia descansar enquanto ele fazia o passeio. Isso batia com o horário das fotos. Seu Marcos, mais calado que o normal, comentou algo que até então ninguém tinha juntado as peças. Nas semanas antes do casamento, Bianca tinha pedido para ele, sogro, ajudá-la a configurar o celular novo dela, porque o antigo tinha dado problema e ela precisava transferir tudo. Inclusive, havia comentado, meio de passagem, que ia usar temporariamente o número antigo em outro aparelho só até resolver a portabilidade. Na época, ninguém achou estranho. Agora, parecia a explicação mais óbvia do mundo. Aquele número desconhecido que me mandou as mensagens podia muito bem ser um chip velho dela,
reaproveitado justamente para isso. Rafael voltou para dentro depois de uns 15 minutos. Estava mais calmo, ou pelo menos mais capaz de falar sem a voz tremer tanto. Disse que quando chegasse em casa, ia conversar com Bianca diretamente, sem rodeios, mostrando tudo o que tínhamos descoberto, e queria saber, antes de mais nada, o que exatamente ela ia dizer quando confrontou. Eu disse a ele que talvez não fosse boa ideia ir sozinho. Não porque eu achasse que ele corria algum perigo físico, mas porque conhecia o suficiente do jeito dele para saber que, na hora H, Rafael tende a amolecer e aceitar qualquer desculpa mole só para evitar confronto. É o jeito dele desde criança, sempre foi o mais conciliador dos dois, o que evitava briga até quando a briga era necessária. Meu pai concordou comigo e sugeriu que ele fosse acompanhado por seu Marcos, o próprio pai. Rafael, depois de pensar um pouco, aceitou. Ficou combinado que os dois iriam até o apartamento onde Rafael e Bianca moravam desde que voltaram da lua de mel. Essa mesma noite, enquanto a memória de tudo ainda estava fresca e antes que Bianca tivesse tempo de inventar alguma versão mais elaborada dos fatos, fiquei na casa dos meus pais esperando notícias, junto com Dona Célia, que não parava de andar de um lado para o outro da sala, alternando entre choro e uma raiva que eu nunca tinha visto nela antes. Ela repetia baixinho que tinha recebido essa mulher na família de braços abertos, que tinha ajudado a organizar o chá de panela, que tinha chorado de emoção no altar vendo o filho casar, e que agora sentia como se tivesse sido enganada o tempo todo por alguém fingindo carinho. O celular tocou pouco mais de 1 hora depois. Era o seu Marcos. Minha mãe atendeu no viva-voz para todo mundo ouvir. A voz de seu Marcos vinha baixa, controlada, do jeito de quem está segurando a raiva para não explodir na frente da nora. Ele contou que, quando chegaram ao apartamento, Bianca estava terminando de guardar as malas da viagem. Rafael não rodeou o assunto. Colocou o celular na mesa, com os prints abertos, e perguntou direto se tinha sido ela. Segundo seu Marcos, o rosto dela mudou completamente antes mesmo de ele terminar a pergunta. Ela tentou, por uns 2 minutos, dizer que não sabia do que ele estava falando, que aquilo era loucura, que talvez alguém tivesse clonado o número dele. Mas quando Rafael perguntou especificamente sobre o chip antigo, aquele que ela pediu para o sogro ajudar a configurar semanas antes do casamento, ela travou. Não confessou de imediato. Chorou. Disse que estava confusa havia meses, que o casamento tinha se aproximado rápido demais e que ela começou a sentir uma insegurança enorme em relação à proximidade entre mim e o Rafael, algo que, segundo ela, todo mundo comentava nos bastidores, embora ninguém da família jamais tivesse dito isso a ela diretamente. Disse que a ideia surgiu de um jeito quase impulsivo, que ela queria testar se eu tinha algum sentimento escondido, e que se eu respondesse de volta com qualquer abertura, ela usaria isso para provar ao Rafael que a família dele era tóxica demais e convencê-lo a se afastar de todos nós depois do casamento. Foi nesse ponto da ligação que Dona Célia teve que se sentar, porque as pernas bambearam. A ideia de que aquilo não era só um surto isolado, mas um plano premeditado para isolar o filho dela da própria família, doeu mais que qualquer outra coisa até aquele momento. Rafael, segundo o pai contou, ficou em silêncio por um bom tempo depois da confissão, só olhando para ela. Não gritou, não quebrou nada, só disse, com uma calma que aparentemente assustou mais a Bianca do que qualquer explosão de raiva, que ia dormir na casa dos pais aquela noite e que conversariam com calma nos dias seguintes sobre os próximos passos, mas que ele precisava de tempo longe dela para conseguir pensar direito. Voltaram para a casa dos meus sogros, quer dizer, dos pais dele. Ainda não consigo pensar neles como ex-sogros de ninguém, porque tecnicamente nunca foram meus. Por volta da meia-noite, Rafael entrou na sala carregando uma mochila pequena com algumas roupas, o rosto vazio de um jeito que eu nunca tinha visto nele antes, nem nos piores momentos que vivemos juntos ao longo da vida. Ele veio direto até mim, sentou do meu lado no sofá e só disse: "Desculpa por tudo isso ter te atingido." Eu disse que ele não tinha culpa de nada, que a culpa era inteiramente de quem escreveu aquelas mensagens, mas ele balançou a cabeça, dizendo que se sentia responsável por ter trazido alguém assim para dentro da nossa família, para perto de mim, sem nunca ter percebido nada de errado antes. Ficamos os dois sentados ali, em silêncio, enquanto os pais dele conversavam baixo na cozinha sobre o que fazer a seguir. Se cabia um pedido de anulação, considerando que o casamento tinha menos de 1 mês e envolvia, na prática, uma fraude emocional descarada, ou se seria necessário simplesmente entrar com o processo de divórcio mesmo, dado o tempo curtíssimo de união.
Nas semanas seguintes, as coisas se resolveram mais rápido do que eu esperava, embora nada daquilo tenha sido fácil. Rafael procurou um advogado já na primeira semana, um amigo de faculdade do pai dele que trabalha com direito de família. A princípio, ele tinha a esperança de conseguir uma anulação, já que o casamento durou menos de um mês e envolvia, segundo ele, uma espécie de fraude na base da relação. O advogado explicou que a anulação de casamento no Brasil é bem mais restrita do que as pessoas imaginam. Normalmente exige coisas como coação, erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, identificado logo depois da cerimônia, ou impedimentos legais que não foram declarados. O comportamento de Bianca era abjeto, mas não necessariamente se encaixava nas hipóteses estritas da lei para anulação. O caminho mais seguro e rápido era o divórcio direto, já que o casal não tinha filhos, nem tempo suficiente de convivência para complicar partilha de bens relevante. Felizmente, Rafael tinha assinado um pacto antinupcial antes do casamento, ideia do próprio pai dele, que sempre foi cauteloso com esse tipo de coisa por causa de más experiências na família estendida. O regime era de separação total de bens, então não havia briga de patrimônio a se fazer. O apartamento onde os dois moravam era financiado no nome dele desde antes do noivado, e Bianca não tinha entrado com nenhum valor relevante na relação. Então, o divórcio, juridicamente falando, foi rápido. Menos de 2 meses entre o pedido e a homologação, já que ela não contestou nada. Bianca se mudou de volta para a casa da mãe dela, em Vila Velha, poucos dias depois daquela noite. Não houve cena, não houve grito. Pelo menos não que eu tenha presenciado. Rafael me contou depois que no dia em que ela foi buscar o resto das coisas no apartamento, ela tentou se explicar de novo, dizendo que só queria ser amada do jeito que ele amava a família dele. Frase que, segundo ele, só confirmou o quão distorcida era a cabeça dela sobre a situação inteira. Ninguém tinha excluído a Bianca de nada. Ela é que nunca conseguiu se sentir parte daquilo. E em vez de conversar, decidiu tentar destruir por dentro. Fiquei sabendo, através de uma prima dela que conhece minha vizinha por coincidência, o Espírito Santo é pequeno demais às vezes, que Bianca já tinha um histórico de ciúme excessivo em relacionamentos anteriores, incluindo um ex-namorado que precisou trocar de emprego porque ela ficava aparecendo no trabalho dele sem avisar. Não sei se isso é verdade ou só fofoca de fim de história, mas depois de tudo que vivi não me surpreenderia. Quanto a mim e ao Rafael, no início eu tive um período estranho, quase de afastamento involuntário. Toda vez que olhava para ele, eu lembrava daquelas mensagens, do jeito que fui obrigada a duvidar da minha própria família por causa da insegurança de outra pessoa. Cheguei a começar terapia por causa disso, algo que já vinha adiando havia tempo e que aquele episódio empurrou de vez. Tem me ajudado bastante a organizar tudo isso na cabeça, principalmente a culpa irracional que carreguei durante aquela semana inteira, achando que talvez eu tivesse feito alguma coisa errada sem perceber. Rafael também começou terapia, segundo ele mesmo me contou, porque precisava entender como não enxergou nada daquilo antes do casamento, e porque a ideia de ter sido usado como instrumento para tentar me afastar da própria família mexeu muito com ele. Hoje, quase 4 meses depois daquele almoço de domingo tenso, nossa relação voltou ao que sempre foi. Próxima, tranquila, sem aquele peso estranho no ar. Ele está morando de volta na casa dos pais por enquanto, ainda decidindo o que fazer com o apartamento, que está alugado. A família, de modo geral, ficou mais unida depois disso, não menos, o que eu não esperava. Fomos todos abalados juntos, e isso, de um jeito estranho, reforçou o tanto que nos importamos uns com os outros. Ainda tem dias em que fico remoendo tudo, pensando em como uma pessoa consegue premeditar um plano desses só por insegurança. Mas prefiro focar no fato de que a verdade veio à tona rápido, que ninguém da minha família duvidou de mim de verdade, e que, no fim, a covardia dela não conseguiu quebrar o que vínhamos construindo havia mais de 20 anos. Passaram-se quase 8 meses desde aquele domingo em que tudo veio à tona. E acho que finalmente consigo contar o resto dessa história com a cabeça mais fria, sem o nó na garganta que sentia toda vez que tentava organizar os fatos antes. Depois que o divórcio foi homologado, achei que aquele seria o fim do assunto. Bianca sumiu do nosso convívio. Rafael seguiu a vida. Eu segui a minha. E por um tempo pareceu que a família só precisava mesmo de um período de cicatrização. Só que cerca de 2 meses depois de tudo resolvido, começaram a chegar comentários estranhos até nós, através de conhecidos em comum. Bianca andava contando uma versão completamente diferente da história para as próprias amigas e para parte da família dela.
que tinha sido expulsa do casamento por uma sogra possessiva e um marido manipulado pela melhor amiga íntima demais, como se eu fosse, de fato, a vilã romântica de um enredo que ela mesma inventou. Chegou a insinuar, em conversas privadas que depois vazaram para nós através de uma amiga em comum, que Rafael e eu sempre tivemos algo mais e que ela só tinha sido a única corajosa o suficiente para expor isso. Isso me deixou furiosa de um jeito que eu não esperava sentir de novo. Não era mais sobre as mensagens em si, era sobre ela tentar reescrever a história inteira para sair como vítima, usando justamente a intimidade da minha família. Aquilo que sempre foi motivo de orgulho para nós, como prova de alguma suposta relação escusa. Foi nesse momento que decidi, junto com Rafael e com o apoio dos pais dele, que não íamos simplesmente deixar aquilo passar como se nada tivesse acontecido. O primeiro passo foi jurídico. O advogado da família reuniu todo o material que já tínhamos, os prints originais, os metadados das fotos do mergulho que provavam onde Rafael estava no horário exato das mensagens, e a gravação da ligação daquela noite em que seu Marcos relatou a confissão dela ao vivo para todos nós. Ligação que, seguindo orientação do próprio advogado, tinha sido salva desde o início por precaução, já que no Espírito Santo, assim como na maior parte do Brasil, é permitido gravar uma conversa da qual você mesmo participa. Diante disso, o advogado orientou Rafael a notificar formalmente a Bianca, por meio de notificação extrajudicial, exigindo que ela cessasse a disseminação de informações falsas sobre a natureza do relacionamento entre ele e eu, sob pena de ação por danos morais, tanto para ele quanto para mim. Já que meu nome e minha reputação dentro do nosso círculo social e familiar também estavam sendo atacados por uma inverdade documentada, a notificação chegou até ela pelas mãos de um oficial de justiça. E pelo relato que tivemos depois através da prima dela, a mesma que já tinha nos passado informações antes, Bianca ficou em pânico. Ela sabia perfeitamente que se aquilo fosse parar num processo, toda a história real viria à tona, com provas, incluindo a confissão dela mesma feita na frente do próprio sogro. Ninguém queria isso exposto publicamente, muito menos ela. 2 semanas depois da notificação, os comentários pararam, silêncio total. Ela parou de contar a versão distorcida, apagou publicações antigas em redes sociais que insinuavam a história torta e, pelo que soubemos, se mudou para Vitória, morar com uma tia, aparentemente para se afastar do círculo, onde a mentira tinha sido desmontada tão publicamente quanto ela tentou construí-la. Não vou mentir dizendo que não senti uma certa satisfação em ver a mentira dela desmoronar da mesma forma como ela tentou fazer desmoronar a minha família. Mas o que mais me marcou no fim de tudo não foi a vingança em si. Foi ver minha família inteira, 25 anos de convivência entre 2 casas, se posicionar unida atrás de mim e do Rafael sem hesitar um segundo sequer. Isso valeu mais que qualquer processo, qualquer notificação, qualquer satisfação de ver alguém engolir a própria mentira. Hoje Rafael já se estabeleceu de novo, mora sozinho num apartamento novo, mais perto da casa dos pais dele. E voltamos a ter aquela relação leve e despretensiosa de sempre, sem o peso do que aconteceu pairando sobre cada conversa. Ele diz, brincando, que aprendeu da pior forma possível que não dá para confundir insegurança alheia com amor e que da próxima vez vai prestar mais atenção nos sinais antes de chegar ao altar. Quanto a mim, a terapia me ajudou a entender que eu não tinha culpa nenhuma naquela história toda, por mais que durante aquela semana horrível eu tenha me cobrado tanto. Aprendi que proteger a própria família, mesmo quando isso significa expor uma mentira e enfrentar o desconforto de um confronto jurídico, não é vingança gratuita, é justiça necessária. E no fim das contas, foi exatamente isso que restauramos: a verdade e a paz que a nossa família sempre teve antes de alguém tentar destruí-la por dentro. No fundo, essa história não é sobre traição romântica. É sobre o que acontece quando a insegurança de uma pessoa deixa de ser sentimento e vira estratégia. Bianca não tentou conquistar um lugar naquela família, tentou destruir os laços que não conseguia replicar. E é exatamente aí que o plano dela desmorona, porque família de verdade não se destrói tão fácil quanto ela imaginava. E você, se recebesse mensagens assim, durante a lua de mel de um amigo tão próximo quanto um irmão, teria coragem de desconfiar da pessoa errada antes de ter provas? Conta aqui nos comentários o que você teria feito no lugar da Luana. E já deixa o like e se inscreve para não perder a próxima história.